Bom, o vídeo de hoje, a belíssima conversa de hoje é o seguinte. Eu vou contar pra vocês. Aliás, eu vou falar pra vocês três frases que essas frases de certa forma impactaram muito minha vida no sentido negativo. No sentido de que é, elas, não, de certa forma, elas não justificam os meus comportamentos, mas de certa forma elas explicam a forma como por muito tempo eu agi perante as coisas e por aí vai. E eu anotei essas frases aqui, inclusive eu escrevi um texto em cima. Então depois que eu falar aqui essas frases, eu gostaria de ler o texto que eu fiz em cima dessas frases aqui. Na verdade, eu ainda não sei onde é que eu vou colocar esses textos que eu venho escrevendo, mas ainda não decidi, ainda não tive muito tempo para pensar nisso, mas eu gostaria de ler para vocês. Eu gostaria de ler e fica esse registro aqui, eu lendo este texto que eu fiz sobre essas três benditas frases que, de certa forma, atrapalharam muito minha vida. E a forma como eu enxergo o mundo, a forma como eu agia. E graças a Deus eu tive chance de mudar. Essa que é a parte mais legal de tudo isso daí. Beleza? E são essas três frases. Não sei se vocês já ouviram isso daqui. De alguém que era responsável por você, alguma pessoa que de certa forma tinha participado da sua vida, tinha aquela influência, inspiração, seja pai, mãe, irmão, sei lá, alguém que fazia parte mesmo da sua vida, né? E não sei, eu ouvi muito essa frase quando eu era criança e ela de certa forma impactou. E é por isso que eu estou fazendo esses vídeos aqui. São essas três frases aqui. A primeira frase é a seguinte: o tempo resolve tudo. A segunda frase é: quando for para ser, vai ser. A terceira frase é a seguinte: você precisa esquecer e seguir em frente. O mais interessante a se pensar é que realmente o que existe em comum com essas três frases, que é o seguinte, que é o que eu percebi e que era o que, de certa forma, ferrava a minha vida. Que é o seguinte: se você acredita veementemente nessas três frases e leva elas ao pé da letra, vamos falar assim, você automaticamente você está tirando a responsabilidade das coisas sobre você, né, sobre a sua autonomia e colocando a responsabilidade no tempo. Você está basicamente jogando para o céu e torcendo para que as coisas deem certo, sem fazer nada a favor das coisas darem certo, por aí vai. Então você terceiriza. Você terceiriza a responsabilidade, você terceiriza o insucesso e por aí vai. Essa é a característica que une essas três frases. E vamos ao texto. O texto aqui, inclusive eu não pensei num título. Na verdade eu pensei só títulos que fossem um tanto quanto agressivos demais aqui para esse texto, mas não pensei. Se você quiser sugerir depois que eu ler esse texto aqui para vocês, se você quiser sugerir aí nos comentários qual que vai ser o título desse texto aqui, e o dia que eu for postar em algum lugar esse texto aqui, eu coloco o título e faço a menção a você que realmente sugeriu algo que eu achei interessante. Então vamos lá. Você gravou as três frases que eu falei, né? Essa primeira introdução aqui. O vídeo de hoje vai ser demorado, já vou avisando, viu? Então vamos lá. Tem uma coisa curiosa sobre a forma como a gente vive a vida. Quase tudo que acreditamos começou como com uma frase que alguém repetiu tantas vezes que deixou de parecer uma opinião e virou uma verdade absoluta dentro da nossa cabeça. O tempo cura tudo. Quando for para ser, vai ser. Você precisa esquecer e seguir em frente. A gente cresce ouvindo essas frases como se fossem leis universais.
E o problema não é nem o fato delas existirem. O problema é quando elas começam a funcionar como uma anestesia na nossa cabeça. Como desculpas elegantes para a gente não olhar para aquilo que realmente precisa ser olhado. Porque perceber isso muda tudo. Porque perceber isso muda muita coisa. Talvez o tempo não cure tudo. Talvez esquecer não seja o objetivo. E talvez a vida não aconteça magicamente enquanto você espera sentado. E eu acho que uma das maiores armadilhas da vida é justamente essa. Acreditar que o simples passar dos anos automaticamente resolve aquilo que a gente nunca teve coragem de enfrentar. Porque o tempo passa para todo mundo, mas nem todo mundo muda. Tem gente que chega aos 50 anos ainda reagindo como a criança que um dia se sentiu rejeitada. Tem gente que envelhece sem nunca entender por que sempre escolhe pessoas que machucam. Tem gente que constrói uma vida inteira baseada em medo, carência, necessidade de aprovação ou sensação constante de abandono, sem perceber que está apenas repetindo padrões antigos. E aí vem a pergunta difícil. Se o tempo realmente curasse tudo, por que existem dores que continuam exatamente iguais mesmo depois de tantos anos? Porque tem lembranças que ainda apertam o peito. Porque certas situações ainda despertam ansiedade, insegurança, medo e raiva. Porque alguns comportamentos parecem automáticos, mesmo quando a gente sabe que eles destroem a nossa vida. Talvez porque o tempo, sozinho, não transforma nada. Ele apenas revela aquilo que foi ignorado por tempo demais. E isso é desconfortável de admitir. Porque, no fundo, a ideia de que o tempo resolve é confortável. Ela tira da gente a responsabilidade de agir. Ela permite acreditar que basta esperar. Só que feridas não funcionam assim. Se você quebra um braço nunca trata, o tempo não resolve. O osso pode até colar errado, inclusive. E aí você aprende a viver torto, achando que aquilo virou parte da sua personalidade. Emocionalmente acontece a mesma coisa. Muita gente aprendeu a sobreviver emocionalmente de maneiras que machucam. Mas como esses mecanismos surgiram cedo demais, a pessoa acredita que ela é assim. Eu sou frio, eu sou inseguro, eu sou ciumento, eu sou carente, eu sou distante, eu sou ansioso. Não. Talvez isso não seja quem você é. Talvez isso seja apenas a maneira como você encontrou para sobreviver ao ambiente em que viveu. E isso muda muita coisa, isso muda tudo. Porque uma coisa é acreditar que existe algo de errado com você. Outra coisa completamente diferente é perceber que você aprendeu certos comportamentos para se proteger. A criança que cresceu tendo que resolver tudo sozinha pode virar um adulto hiper independente que nunca pede ajuda. A criança que nunca se sentiu escolhida pode virar o adulto que implora por migalhas de atenção. A criança que cresceu sendo criticada pode virar o adulto que nunca acha que é suficiente. A criança que viveu instabilidade emocional pode virar o adulto que vive em estado constante de ansiedade. E o mais maluco é que quase ninguém percebe isso conscientemente. A maioria das pessoas passa a vida inteira reagindo aos próprios gatilhos sem nunca investigar de onde eles vieram. E talvez seja por isso que tanta gente vive cansada emocionalmente. Porque não é só a vida atual pesando, é o passado inteiro continuando vivo dentro dela. Só que existe uma coisa muito importante aqui. Entender suas feridas não significa viver preso ao passado. Tem gente que confunde autoconhecimento com vitimismo.
mas são coisas completamente diferentes. Vitimismo é usar o passado para justificar permanecer igual no presente. Autoconhecimento é olhar para o passado para finalmente conseguir mudar o presente. E isso exige coragem. Porque é muito mais fácil continuar distraído, muito mais fácil culpar os outros, muito mais fácil repetir frases prontas. Só que toda repetição emocional tem uma origem. Você não desenvolve medo do abandono do nada. Você não sente necessidade absurda de aprovação do nada. Você não entra em relacionamentos ruins por acaso. Existe uma lógica por trás disso. E talvez uma das frases mais fortes que alguém pode ouvir seja: as pessoas não escolhem o que é melhor para elas. Elas escolhem o que é familiar a elas. Pensa nisso. Muitas vezes a gente diz que quer paz, mas se sente atraído pelo caos. Diz que quer amor, mas perde o interesse quando alguém realmente trata bem. Diz que quer estabilidade, mas sabota tudo quando começa a dar certo. Por quê? Porque sua mente é profundamente condicionada ao familiar. Mesmo que o familiar seja ruim e te machuque. Se alguém cresceu associando amor à instabilidade, cobrança, rejeição ou abandono, existe uma chance enorme de ela continuar recriando essas experiências sem perceber. Não porque ela gosta de sofrer, mas porque aquilo parece normal. E talvez uma das coisas mais dolorosas da vida seja perceber que muitos dos nossos relacionamentos não nasceram de escolha consciente, mas de feridas tentando se confirmar. Porque feridas emocionais buscam provas de que estão certas. Quem se sente abandonado interpreta a distância em tudo. Quem acredita não ser suficiente vive tentando merecer amor. Quem aprendeu que precisa se virar sozinho rejeita ajuda mesmo precisando desesperadamente dela. E aí a vida vira repetição. Mesmos conflitos, mesmas dores, mesmos finais. Só mudam os personagens. E isso explica porque algumas pessoas parecem presas em ciclos durante décadas. Elas esperam que a vida mude sem mudar aquilo que cria a realidade delas. E como plantar a mesma semente esperando uma árvore diferente. Não faz sentido. Só que existe um detalhe importante. Olhar para as próprias feridas dói. Dói porque quebra narrativas. Dói porque faz você perceber coisas que talvez tenha passado anos tentando minimizar. Talvez você perceba que se sentiu sozinho mais vezes do que admite. Talvez perceba que nunca aprendeu a se sentir seguro. Talvez perceba que passou a vida tentando conquistar amor através de desempenho, perfeição ou utilidade. E isso mexe profundamente com sua identidade. Porque muita gente construiu a própria personalidade em cima de mecanismos de defesa. A pessoa acha que é forte, mas na verdade só nunca aprendeu a confiar. Acha que é desapegada, mas na verdade tem medo de intimidade. Acha que é independente, mas na verdade acredita que ninguém estará ali por ela. E perceber isso pode ser devastador no começo, mas também pode ser libertador. Porque quando você entende a origem de um comportamento, você finalmente para de se odiar por ele. Você começa a perceber que muitas das suas reações não nasceram de fraqueza, nasceram da adaptação. E a adaptação não é identidade. Isso significa que dá para mudar. Só que mudar exige participação. E talvez seja aqui que muita gente trava.
Porque todo mundo quer transformação, mas pouca gente quer o processo. Só que o processo é inevitável. Quem você é hoje também foi construído em processos. Seus medos foram repetidos, seus hábitos foram repetidos, suas crenças foram reforçadas ao longo do tempo. Nada apareceu da noite para o dia. Então, por que a cura apareceria? Não vai existir uma manhã mágica em que você acorda completamente resolvido. Não vai existir uma frase motivacional que reorganiza instantaneamente sua vida. Mudança real vem de repetição consciente. É perceber um padrão e interrompê-lo. É aprender a reagir diferente. É sustentar desconfortos novos. É escolher o saudável mesmo quando o tóxico parece mais familiar. E isso exige presença, porque curar não é apagar memórias. Essa é a outra mentira que muita gente acredita. Você não precisa esquecer para superar. Na verdade, talvez você nunca esqueça certas coisas. Algumas experiências marcam profundamente a gente. Relacionamentos, perdas, humilhações, abandonos, momentos que mudaram nossa percepção sobre nós mesmos. E tudo bem. A questão nunca foi esquecer. A questão é, aquilo ainda controla você? Porque existe uma diferença enorme entre lembrar e reviver. Uma ferida cicatrizada ainda deixa marca. Você olha para ela e sabe o que aconteceu, mas ela não sangra mais quando tocada. Emocionalmente, deveria funcionar assim também. Só que muita gente tenta seguir em frente, sem cicatrizar nada. E aí qualquer lembrança reabre tudo novamente. Por isso, ressignificar é tão importante. Ressignificar não é fingir que algo foi bom quando não foi. É conseguir extrair consciência da dor. É transformar o sofrimento em entendimento. Talvez aquele relacionamento tenha mostrado o quanto você aceita pouco. Talvez aquela rejeição tenha revelado o quanto sua autoestima dependia dos outros. Talvez aquela solidão tenha te obrigado a finalmente olhar para si mesmo. Isso não torna a experiência agradável, mas transforma ela em algo útil. E talvez esse seja um dos maiores poderes do ser humano: dar novos significados às próprias experiências. Porque a vida muda completamente dependendo da narrativa que você constrói sobre ela. Duas pessoas podem viver situações parecidas e sair completamente diferente delas. Uma fica amarga, a outra fica consciente. Uma usa a dor para se fechar, a outra usa a dor para amadurecer. E o que define isso muitas vezes não é o que aconteceu, mas o que a pessoa decidiu fazer com aquilo. Por isso, autoconhecimento não é luxo, é necessidade. E aqui o autoconhecimento que eu falo é o autoconhecimento daquele de você olhar para dentro de si e tentar se observar, se conversar, entender suas emoções. Por quê? Porque sem consciência a gente vive no automático. E viver no automático é perigoso. Você começa relacionamentos no automático, se sabota no automático, reage no automático, foge de si mesmo no automático. E quando percebe, os anos passaram. Talvez seja por isso que tantas pessoas sentem um vazio estranho, mesmo quando aparentemente está tudo bem. Porque elas nunca pararam para realmente se conhecer. Aqui que entra o autoconhecimento. Nunca perguntaram: por que eu sou assim? O que eu acredito sobre mim? De onde veio esse medo? Por que repito isso? O que estou tentando compensar? E essas perguntas assustam, porque elas desmontam personagens, mas também aproximam você de quem realmente é. E talvez maturidade emocional seja exatamente isso: parar de fingir de si mesmo, né? Quer dizer, parar de fugir de si mesmo. Porque enquanto você continuar fugindo, vai continuar terceirizando sua felicidade para circunstâncias externas.
Vai achar que precisa encontrar a pessoa certa, o trabalho certo, o corpo certo, o momento certo. Mas nenhuma dessas coisas resolve aquilo que você não encara dentro de si. E isso não significa que a vida precise virar uma autoanálise eterna. Significa apenas desenvolver consciência suficiente para não continuar sendo comandado inconscientemente pelas próprias feridas. Porque no final das contas, a vida adulta cobra isso da gente. Ela cobra responsabilidade. Não responsabilidade pelo que aconteceu com você, mas responsabilidade pelo que você faz a partir disso. E eu sei que isso é difícil. Porque tem dores que realmente não foram escolhidas. Tem infâncias difíceis, tem ausências profundas, tem coisas silenciosas que marcaram uma vida inteira. Mas chega um momento que continuar esperando que alguém venha salvar você também não dá certo. Talvez ninguém venha. Talvez agora você que precisa aprender a cuidar da própria criança que existe em você. E isso é maravilhoso. Porque significa que o passado influencia você, mas não precisa definir quem é você no seu futuro. Existe diferença entre origem e destino. Você não escolheu muitas das coisas que viveu, mas pode escolher o que fará com elas daqui para frente. E talvez essa seja a verdadeira transformação. Não esperar mais que o tempo resolva. Não esperar que alguém cure você. Não esperar que a vida magicamente mude. Mas começar aos poucos a participar da própria transformação. Mesmo devagar, mesmo imperfeitamente, mesmo sem respostas completas. Porque a cura não acontece num grande momento épico. Ela acontece nos pequenos movimentos repetidos, na conversa difícil que você decide de ter, no limite que aprende a impor, na ajuda que finalmente aceita, na coragem de olhar para dentro. E talvez a maior prova de amadurecimento seja essa. Entender que você não controla tudo que aconteceu com você, mas pode aprender a não continuar reproduzindo aquilo para sempre. Por quê? No final, o tempo realmente passa. E é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse texto. Eu espero que um dia eu divulgue esse texto em algum lugar. Não sei ainda que lugar, certo? Sendo assim, se você chegou até aqui, não me conhece ainda, eu sou o Preto, o autoproclamado, generalista em tudo. E esse aqui é o canal que a gente faz isso. A gente vem, liga a câmera, sai gravando, muitas das vezes de improviso. Muitas das vezes a gente vem aqui com alguma ideia. Muitas das vezes, inclusive agora, eu tenho feito textos e compartilhado com vocês assim. Beleza? Então eu venho aqui nessa jornada mostrando tudo que eu tenho feito, acertado, errado, para que de alguma forma essas minhas provocações, essas minhas ideias te tirem da inércia e coloque você em movimento, para que você utilize aqui o que for realmente útil para você, certo? Sendo assim, se você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes elas começam de um jeito e nós não sabemos como é que vai terminar, eu peço para você que você se inscreva aqui neste canal, para que assim você me ajude a construir a comunidade das comunidades, aquela que eu chamo de otimistas inconformados, certo? Então faça parte disso, contribua com isso, que eu vou ficar muito feliz de saber que você está sendo impactado com essa minha loucura aqui, certo? Dito tudo isso aqui, eu espero que esse vídeo aqui tenha sido útil de alguma forma. Eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos aqui, seja lá o que é que você esteja fazendo. E eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, sua luz e tchau.